Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês neste domingo, em nome de Jesus, amém? Dando continuidade, hoje é a 24ª parte do nosso estudo, a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. E essa semana eu fiz uma pergunta para vocês. Como ser cheio do Espírito Santo? Já a Bíblia fala para nós, amados, que encher-se do Espírito Santo é o segredo da vitória do nosso viver diário cristão, em todos os aspectos de nossas vidas. E Deus, Ele deseja que nós, como filhos, sejamos cheios do Espírito Santo, sempre, agora, hoje, sempre, todos os dias. Não devemos nunca deixar para depois. E aí eu falei de como ser cheio do Espírito Santo, vivendo em amor, andando na luz, né? Orando e vigiando, que foi o nosso tema de ontem. E hoje, para terminar esse estudo e darmos início a uma outra palavra, um outro estudo, eu vou falar que sendo instruídos e guiados pela palavra de Deus. O texto que nós vamos ler é o Salmo 1, do verso 1 ao 3, que ele diz assim para você e para mim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizermos, prosperaremos, né? Tudo quanto fizer, prosperará. A Bíblia fala que é para que você e eu não andemos como nécios, mas sim como sábios. E se nós temos o conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, tudo o que nós devemos fazer, façamos com base na palavra de Deus. O próprio Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um edificador sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E a chuva veio, os ventos, mas a casa permaneceu de pé. Isso está lá no livro de Lucas, no capítulo 6. Devemos nos examinar constantemente e observar se estamos sendo fiéis ao Senhor, à sua palavra. E isso nos fará ser cheios do Espírito Santo, vencendo e desfrutando de todas as bênçãos do Senhor. Hoje nós vemos que as igrejas, de maneira geral, elas estão cheias de cristãos. Todos, como eu e você, desejamos o poder de Deus nas nossas vidas, desejamos os dons do Espírito Santo para sermos usados pelo Senhor. Olha, irmãos, mas se nós prestarmos bastante atenção, eu quero chamar a sua atenção, como muitas vezes eu me pego orando, falando com Deus, mas poucos são os que realmente experimentam as manifestações desse poder. Quando a gente olha lá para a igreja primitiva, quantos milagres na época da igreja primitiva, não é verdade? E eu quero falar para você que se nós quisermos ter o poder de Deus em nossas vidas, nós também precisamos estar dispostos a nos entregar todos os dias a Cristo sem nenhuma reserva. Nós vamos estar, assim, dando o primeiro passo para que nós alcancemos essa plenitude do Espírito Santo. A pergunta que eu faço: você quer realmente ser cheio do Espírito Santo? Então, essa pergunta também é para mim. Então, nós temos que compreender o propósito de Deus para que as nossas vidas seja assim, plena desse Espírito. Temos que entender a vontade do Senhor. Temos que buscá-lo. E eu digo para você, seja cheio dessa glória.
Seja cheio da presença dele, pratique a palavra de Deus, seja perseverante na sua comunhão com Deus, seja intrínseco com ele. Compreenda a necessidade que você e eu temos de ser cheio do Espírito Santo. Então eu oro para você nessa manhã, para finalizar esse estudo, que foi tão bom para mim recordar dia a dia. Esse estudo eu fiz há muitos anos, que eu tenho estudado sobre o Espírito Santo e vou guardando. Por isso eu quero pedir ao Senhor que nos perdoe a mim e você, de toda a nossa ignorância espiritual muitas vezes. E quero pedir que você também perdoe aqueles que têm ofendido a você. E que você seja sempre amigo de Deus, do Espírito Santo. E que Ele seja o nosso amigo, o nosso consolador, todos os dias. E também eu peço que o Senhor nos ajude a ser um cristão fiel. E que você seja sempre achado por Deus, cheios dos frutos, do Espírito Santo. Para que você seja, meus irmãos, meus amados, um canal do seu amor. E que o nome do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja glorificado na sua vida. E que a missão para a qual Deus nos chamou seja cumprida com êxito nas nossas vidas. E declare o seu amor por Ele. Declare que você quer ser vaso de honra e peça para que Ele te encha, te renove a cada dia, cada amanhecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe o seu domingo, que é o primeiro dia desta semana que está iniciando, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe ricamente.